Olá, hoje nós vamos falar então sobre o plano cartesiano. Estamos iniciando aí o segundo capítulo do nosso livro, tá? E o primeiro tópico desse capítulo trata-se sobre plano cartesiano. Então, olha só, ele te deu aqui um desenho, tá? Da planificação aqui de uma cidade, certo? E aqui ele te disse o seguinte, no sentido, bem aqui, ó, tá? Me acompanha no teu livro, para que você possa ler com uma qualidade melhor. Ele te diz assim, uma pessoa que se encontra no ponto A está na esquina da Avenida 3 com a Rua 5. Então, olha, eu tenho aqui, tá, uma pessoa localizada no ponto A. Esse aqui é o ponto A, tá? O ponto A, ele é constituído, eu posso encontrar ele a partir da coordenada do ponto. Tá vendo? Olha, bem aqui, ele te fala sobre a coordenada do ponto. O que é a coordenada do ponto? É aquilo que me ajuda a encontrar a localização deste ponto, certo? Então, olha só, uma pessoa que se encontra no ponto A, ela está na esquina da Rua 5 e Avenida 3, certo? Então, significa que se você pegar aqui a Avenida 3, tá, ó, você vai pegar aqui a Avenida 3, de todas essas avenidas aqui, eu tenho aqui todas essas avenidas, aqui, Avenida 3. Eu entro na Avenida 3 e quando eu chegar aqui na Rua 5, tá, ó, bem na esquina da Rua 5 está o meu ponto A, certo? Então, essa é a coordenada que me faz encontrar esse ponto A, tá? Plano cartesiano, tudo bem? Plano cartesiano ele surgiu com René Descartes, tá? Há alguns séculos atrás, certo? Ele consiste, então, em te mostrar o que nós acabamos de ver, tá? Ó, coordenada do ponto, tá? Quem é a coordenada do nosso ponto aqui? Como nós vimos, a coordenada do nosso ponto, 3 e 5, tá? 3 e 5. Olha só, quando eu falo de plano cartesiano, tá? Quando nós falamos aqui de plano cartesiano, é porque nós vamos começar a estudar os gráficos. Para começar a estudar os gráficos, eu preciso saber encontrar os pontos deste gráfico. Então, aqui, ó, é como se nós tivéssemos aqui um gráfico nesse sentido, tá? E aí, nós temos aqui as ruas e avenidas, tá? Pronto, desenhado aqui, tá bom? Ruas e avenidas. Nesse sentido aqui, ó, nós temos as ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Avenida. 1, 2. Coloquei bem perto aqui, né? Então quase não vai dar para colocar o número. Pronto. Tá? Então, olha. Agora, tudo que eu sei é que eu preciso ligar os números. Quando você olha aqui, ó, e você vê aqui 3,5 dentro desse parêntese, esse aqui é o teu ponto A, certo? E o ponto A está no ponto 3, no encontro da linha 3 com a linha 5. Tá, mas espera aí. Esse 3 é em que sentido? No sentido das ruas ou no sentido das avenidas, tá? Mais para frente nós vamos estudar e você vai ver que esse ponto aqui, tá? Essa reta, nesse sentido, nós chamaremos ela sempre de x. E essa reta, neste sentido, nós vamos chamá-la sempre de y.
Então, sempre que nós estivermos aqui dentro do parêntese, o primeiro número que vem dentro do parêntese está no sentido da reta x, e o segundo vai estar sempre no sentido da reta y, sempre, 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 nunca vai mudar, tá bom? Então, o primeiro número você vai procurar aqui na reta, tá? Esse primeiro número dentro do parêntese, você vai sempre procurar na reta aqui do sentido x, ou seja, no sentido das avenidas. Então, você vem aqui, 1, 2, 3. Opa, achei, tá aqui o 3, tá? O segundo número no sentido da reta y. Então, você sai do 3 e sobe em direção ao 5 na reta y. E depois liga os dois pontos. E aqui está. Encontramos o ponto A, viu? Assim, eu construí um gráfico. Então, tá. Construí, então, esse gráfico. Aqui está a minha coordenada, tá? A partir desta coordenada, eu achei um ponto A, tá bom? Mudando aqui, ele te dá um outro exemplo, tá vendo aqui? Ele te dá aqui um exemplo, tá? Aqui em cima, primeiro, ele te diz assim, a coordenada horizontal, que indica o número da avenida, é escrita primeiro, ou seja, como eu acabei de te dizer, primeiro vem o número que está no sentido das avenidas, ou que eu chamei ainda há pouco de x, tá? E depois o que eu chamo de y, tá bom? Toda vez, tá? Numa reta, sempre no encontro das duas retas, bem aqui no cantinho, por exemplo, tu percebeu que tu não teve, tu começou a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5. É porque bem aqui eu tenho o 0. E o 0, ele é tanto para a reta x, como também daqui para a reta y. Então, bem aqui, nós costumamos chamar de origem, ou seja, é onde nasce a reta y e onde nasce a reta x, tá? Ok, e a partir daqui, então, eu posso achar várias coordenadas. Por exemplo, olha, tá vendo que aqui no teu livro ele te diz assim, exemplo 2. Abaixo temos um triângulo representado na malha quadriculada, cujos vértices são os pontos A, B e C, tá? Olha só. Quem é a coordenada do ponto A? Tá? Só para você ver aqui, vou virar aqui para você. Quem é a coordenada do ponto A? Não sei, vamos procurar. Olha, o ponto A, pega ele e liga. O ponto A vai do 1 aqui, na reta X, né? Até o 4 na reta aqui do sentido Y. Então, olha, quem é que vem primeiro? Vem primeiro, dentro de uma coordenada, vem primeiro o número no sentido da reta X, ou seja, quem está na reta X? O 1. Então, aqui, ó, dentro do parêntese, a coordenada do ponto A é A, 4, ou seja, 1 na reta X, 4 na reta Y. Quem é a coordenada do ponto B? Olha, aqui está o ponto B, que vai do número 4 na reta X até o número 1 na reta Y. Do 4 no X ao 1 no Y. Vou repetir para você. Na coordenada, aqui dentro do parêntese, vem primeiro, ó, aqui é X e aqui eu chamo de Y. Sempre a reta nesse sentido, os números nesse sentido eu posso chamá-los de X e os números neste sentido eu posso chamá-los de Y. Então, dentro do parêntese, primeiro o número no sentido de X e depois o número no sentido Y. Olha, o ponto C, ó, 1 no X e 1 no Y. Então, aqui é 1 e 1. Pronto, tá? Então, aqui está, certo? Aqui está nossa aula sobre o plano cartesiano. Não te esquece, recapitulando, ó, presta atenção. Vou sempre fazer desta fórmula, onde eu sempre tenho uma reta no sentido X e uma reta no sentido Y, tá? Os pontinhos aqui, ó,
nessa reta eu sempre tenho os números, tá? Para que eu possa encontrar as minhas escalas, tá? Dois, três, 4, 6, 7, pronto. Se eu peço para você encontrar um ponto, ó, por exemplo, ponto A vai de 3 a 3 no X, olha, eu saí daqui, 3 na reta X e 4 na reta Y. E eu acabei de te dizer, ó, ponto A, eu acabei de te dizer que quando tu vai montar a coordenada de um ponto, a coordenada de um ponto são os números que formam esse ponto. Que números são esses? Número 3 na reta X e 4 na reta Y. O número que está no sentido da reta X é sempre o primeiro dentro do parêntese, sempre, nunca vai mudar. E o número 4, tá, na reta Y, é o segundo dentro do parêntese, sempre, nunca vai mudar, tá bom? Aqui, então, nós temos as coordenadas. E aí você tem o seu livro, tá? O seu livro, vê aí comigo na primeira atividade, tá? Na primeira questão, ele quer só que você localize, tá? Primeira questão, ele quer que você localize aí cada meio de transporte. Na letra A, quem é o meio de transporte que está na direção do número 2 no X e 4 no Y? Na direção do número 2 no X, 4 no Y, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, 2 no X, então eu subo e vou até a direção aqui do 4 no Y e percebo que quem tá aqui é quem? É o avião, tá? Então, aí, assim você vai fazer os demais pontos, tá? Aqui, ele quer que você identifique, tá? Na segunda questão, ele quer que você identifique cada um dos pontos, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui, tá bom? Ele quer que você identifique aqui cada um dos pontos. Que pontos são esses, professora? Ó. Quem é o ponto A? O ponto A, você vai colocar lá, você vai escrever lá. Segunda questão, tá? Aí você vai dizer assim, o ponto A, ó, o ponto A tá aqui, ó, 1 na direção da reta X e 2 na direção da reta Y. Então, o ponto A é 1,2. A mesma coisa para encontrar o ponto B. Vê onde está o ponto B. O ponto B está aqui, ó, no 5,1. 5 no X, 1 no Y. E assim por diante, tá bom? Assim você vai resolver todas as outras. E deixa eu ver aqui a letra... A questão, por exemplo... A questão de número 4, tá? Ele pede para que você aqui forme... Tem uma... A questão de número 4, para cada... Por exemplo, na letra A, tá? Vou colocar aqui para você ver a letra A aqui, tá? Na questão de número 4. Na questão de número 4, letra A, percebe o seguinte, tem uma palavra formada aqui, tem várias palavras aqui nesse gráfico, tá? Dessas várias palavras que tem aqui, eu quero que você monte. E tá aqui, ó, a coordenada de cada letra. Então, a coordenada da primeira letra é 6,7. Então, dentro do parênteses veio primeiro o 6. Então, 6 na reta X. 6 na reta X até o 7 na reta Y. Então, sobe, ó. Do 6 até o 7 aqui na reta Y e vê quem é que tá aqui, o ponto P. Então, coloca aqui o P. Depois, tu vai ver que na coordenada 2,6, você vai subir aqui, ó. 2 no X até o 6 no Y, tá? Letra A. Depois repete de novo, 6,7, letra P. Depois de novo, 2,6, letra A.
Depois você vai para o 6,4, cadê aqui, ó? 6,4, letra G, 6 no X, 4 no Y. Liga os pontos, pega o teu lápis aí, liga esses pontos, tá? Aí tu vai ver que tá a letra G, até que tu vai seguir todos os passos e montar aqui papagaio, tá? E assim você vai seguir para resolver todas essas outras questões, tá bom? Segue lá no Eclass para saber qual é a tua atividade. Um forte abraço, fica com Deus.